Olá, bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá dar prosseguimento à leitura da obra de Santa Faustina, Diário, a Misericórdia Divina na Minha Alma. Antes, porém, vamos fazer uma oração e rogar a intercessão de Santa Faustina, para que a gente consiga fazer uma boa leitura e aproveitar toda essa misericórdia divina. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Santo, amém. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Vamos lá. Então, vamos lá. É Diário da Santa Faustina, caderno 1, página 129, parágrafo 374. Vilnius, 4 de fevereiro de 1935. De hoje em diante, não há em mim vontade própria. No momento em que ajoelhei-me para riscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz: a partir de hoje não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Vilnius, 4 de fevereiro de 1935. A partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Trabalho interior particular, ou exame de consciência, da renúncia de si, da vontade própria. 1. Abnegação da inteligência, isto é, submissão à inteligência daqueles que, na terra, ocupam para mim o lugar de Deus. 2. Abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus, que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. 3. Abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. 4. Abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade, não num só caso lhe permitirei liberdade total. Isto é, na proclamação da glória de Deus, Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua, para que com ela eu não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio.
Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência, desejo exercitar-me nisto de maneira especial, já que se trata de essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesmo, que sou apenas o nada. Da Santa Confissão, dela devemos tirar 2 proveitos. 1. Vamos à confissão para sermos curados. 2. Para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente, como uma pequena criança. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei por experiência própria que a alma não consegue ir longe com as próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que porém me custa muito, e por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, vou me exercitar na contrição, e não somente por omissão da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite, ao me deitar, uma palavra ainda. A alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual. Tanto é a santidade quanto é a dependência. Em determinado momento, quando conversava com o meu diretor espiritual, vi interiormente, mas mais depressa que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que essa obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída, e depois disso a ação de Deus se manifestará com grande força, dando testemunho da verdade. Essa obra, será um novo esplendor para a Igreja, embora há muito tempo nela já exista. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o poderá negar. Mas Ele deseja que todos saibam disso, antes que venha novamente como juiz. Quer que primeiro as almas o conheçam como Rei de misericórdia. Quando vier esse triunfo, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas antes disso, a sua alma será repleta de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas, ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar, não sei. Mas Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos, que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. E ainda que os pecados da alma fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então Satanás treme diante dela
e foge até o fundo do inferno. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Como isso fere meu coração! Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com meu gosto, porque estou presa pela graça. Mantenho-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. Numa meditação sobre a obediência, ouvi estas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando, excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus. Sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco essas palavras. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo da miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dai a cada momento da vida. No começo do retiro, vi Nosso Senhor no teto da capela, pregado na cruz, olhando com grande amor para as irmãs, mas não para todas. Havia 3 irmãs, para as quais Jesus olhava com severidade. Não sei por que motivo, sei apenas que é terrível o olhar de um juiz severo. Esse olhar não se dirigia para mim, mas mesmo assim fiquei aterrorizado. E escrevendo isso, estou tremendo toda. Não ousei dirigir a Jesus sequer uma palavra. As forças físicas me abandonaram e pensei que não aguentaria até o fim da conferência. No dia seguinte, novamente vi a mesma coisa que da primeira vez e ousei dizer estas palavras: Jesus, quão grande é a vossa misericórdia. No terceiro dia, repetiu-se novamente o mesmo olhar para todas as irmãs com grande bondade, com exceção dessas 3. Então, criei coragem e, incitada pelo amor ao próximo, disse ao Senhor: Vós sois a própria misericórdia, como vós mesmo me dissestes. Por isso, vos suplico, pelo poder dessa misericórdia, voltai o vosso olhar bondoso também para essas 3 irmãs. E se isso não estiver de acordo com a vossa sabedoria, peço-vos uma troca, que o vosso olhar bondoso, que se dirige para a minha alma, seja para elas, e o olhar severo para as almas delas seja para mim.
Então Jesus disse-me essas palavras: minha filha, pelo teu sincero e generoso amor, concedo-lhes muitas graças, embora elas não me peçam. Faço isso por causa da promessa que fiz a ti. E nesse momento, envolveu com um olhar misericordioso também essas 3 irmãs. O meu coração palpitou de grande alegria ao ver a bondade de Deus. Quando estive na adoração das 9 às 10 horas, ficaram também mais 4 irmãs. Quando me aproximei do altar e comecei a refletir sobre a paixão de Nosso Senhor, logo uma dor terrível encheu a minha alma, por causa da ingratidão de tantas almas que vivem no mundo. Mas doía-me mais a ingratidão das almas, especialmente escolhidas por Deus. Não se pode imaginar nem comparar. À vista dessa ingratidão tão negra, senti como se o meu coração se rasgasse. As forças físicas abandonaram-me completamente e caí de bruços, não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta. Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus e da ingratidão das almas, a dor transpassava meu coração e compreendi quanto isso fere o dulcíssimo coração de Jesus. Com o coração ardente, renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores. Com anseio e alegria, aproximo os lábios do cálice de amargura que tomo diariamente na Santa Missa. É o quinhão que Jesus me destinou para todo o tempo, e este não entregarei a ninguém. Consolarei sem cessar o dulcíssimo coração eucarístico. Tocarei canções de gratidão nas cordas do meu coração. O sofrimento é, de todos, o mais harmonioso dos tons. Procurarei estar sempre atenta ao que possa alegrar hoje o vosso coração. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos, e nada se pode opor à sua vontade. Dentro de mim, sinto uma força maior que a humana. Sinto a coragem e a força que me vem através da graça que habita em mim. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Princípio geral. Seria muito feio se uma religiosa procurasse alívio no sofrimento. Vejam o que a graça e a meditação fizeram do maior criminoso. Esse moribundo tem muito amor. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A contrição sincera imediatamente transforma a alma. A vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. O amor deve ser recíproco. Se o Senhor Jesus aceitou por mim todo o amargor, então eu, sua esposa, como prova de meu amor para com Ele, aceitarei toda a amargura. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Pelo batismo,
entramos em união com as outras almas. A morte estreita os laços do amor. Devo sempre prestar ajuda aos outros. Se eu for uma boa religiosa, serei útil não apenas à congregação, mas à pátria toda. Deus concede as graças de duas maneiras: pelas inspirações e pelas iluminações. Se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la é necessária a renúncia de si mesmo. O amor não consiste em palavras nem em sentimentos, mas em atos. É um ato da vontade, é um dom, isto é, uma doação. A razão, a vontade, o coração, temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Ressuscitarei em Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o Evangelho. Tudo o que me falta, Jesus completa em mim. É a sua graça que age sem cessar. A Santíssima Trindade me comunica sua vida em abundância, pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Deus, quando ama, ama com todo o seu ser, com todo o poder da sua essência. Se Deus me amou assim, como corresponderei eu, sua esposa? Durante uma conferência, Jesus me disse: no cacho escolhido de uvas, és uma uva doce. Desejo que o suco que circula em ti comunique-se às outras almas. Durante a renovação, vi Nosso Senhor ao lado da epístola, vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, segurando na mão uma espada terrível. Isso durou até o momento em que as irmãs começaram a renovar os votos. Então vi uma claridade inconcebível, e diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. E então vi uma claridade inconcebível, e diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. Então, Jesus se aproximou e colocou a espada num dos pratos, que logo pendeu com todo o seu peso para a terra e quase a atingia. De repente, nesse momento, as irmãs terminaram a renovação dos votos. Então, de repente, vi anjos que tiraram de cada uma das irmãs alguma coisa, depositando-a num vaso de ouro, que tinha como que a forma de um turíbulo. Quando terminaram o recolhimento e colocaram o vaso no outro prato, este imediatamente pesou mais que o primeiro, no qual estava a espada. Nesse momento, saiu uma chama daquele turíbulo, elevando-se até aquela claridade. Então ouviu uma voz daquela claridade: guardai a espada no seu lugar, pois o sacrifício é maior. Nesse instante, Jesus deu-nos a bênção e desapareceu tudo o que eu tinha visto. As irmãs já começaram a receber a Santa Comunhão. Quando recebi a Santa Comunhão, minha alma foi inundada por uma alegria tão grande que nem sei descrever. 15 de fevereiro de 1935, parágrafo 395. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse, porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer,
imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade. Sem me importar com a dor do coração, eu me atinha ao desígnio de Deus, no dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e me concedeu a licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti para Vilnius. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdessem seu mérito. Durante a viagem tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo compartimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma travava-se uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar, e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha a obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixara a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora que, na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se esses exames lhe corressem bem, ela se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante os exames terem ocorrido favoravelmente, agora deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quero entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz, e apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com sua graça. Cheguei a Varsóvia de manhã e às 8 horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família! É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelhos para agradecer a Deus pela graça de ter sido possível nos reunirmos todos, mais uma vez na vida. Quando observei como meu pai rezava, fiquei muito envergonhado, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor. E por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que me deu. Como tudo mudou durante esses 10 anos.
é difícil de reconhecer. O jardim que era tão pequeno agora está irreconhecível. Meus irmãos e irmãs que eram ainda tão pequenos, agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram e eu me admirei por não os encontrar como os havia deixado. Estácio me acompanhava todos os dias até a igreja. Eu sentia quanto essa pequena alma era agradável a Deus. No último dia, quando já não havia ninguém na igreja, fui com ele diante do Santíssimo Sacramento e rezamos juntos o Te Deum. Após um momento de silêncio, ofereci essa almazinha ao Dulcíssimo Coração de Jesus. Como era capaz de rezar bem nessa pequena igreja? Lembrei-me de todas as graças que tinha recebido nesse lugar e que então eu não compreendia e das quais tantas vezes abusava. E espantava-me como podia ter sido tão cega. Quando eu refletia assim e lamentava a minha cegueira, vi Nosso Senhor brilhando numa beleza indizível. E ele me disse bondosamente: minha eleita, eu te concederei graças ainda maiores, para que possas ser por toda a eternidade testemunha da minha misericórdia. Vamos parar hoje por aqui. Estou parando no parágrafo 400, na página 135. No próximo vídeo, na continuidade da leitura, daremos prosseguimento no capítulo 401. No parágrafo 401 da página 135. Bem, a você que me acompanhou, agradeço de coração, peço desculpas, porque em alguns momentos eu embarga minha voz, eu travo na leitura. Às vezes a leitura as frases elas são escritas de uma forma que apresenta um certo desafio, sabe, para ler. Então eu peço desculpas pelas minhas falhas. Que nosso Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia estejam com você, com sua família, com seus amigos, com todos aqueles que você ama. Que a sua misericórdia e com a intercessão de Santa Faustina, Padre Pio de Pietrelcina e Madre Teresa de Calcutá,